Louvado seja Deus pela oportunidade que Ele nos concede nesse domingo, estarmos na sua casa e prestar a Ele um culto a quem somos devedores. Queremos convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Nós temos estudado com os irmãos essa carta no capítulo 4, e hoje do versículo 17 até o versículo 32. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 17 a 32, nós vamos fazer a leitura do texto alternadamente. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos, por gentileza, os versículos pares. Diz assim o texto: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nem deis lugar ao diabo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, bem assim toda malícia. Todos comigo, os versículos 1 e 2 do capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Oremos, irmãos. Senhor, nós queremos te dar graças por esta noite, te agradecer pela oportunidade da leitura da tua palavra, te agradecer pelos cânticos entoados. Pedimos agora que o Espírito Santo de Deus nos conduza no entendimento da tua palavra, para que possamos, ó Deus, a cada dia sermos melhores, para melhor servir ao Senhor. Guarda, Deus, a nossa entrada e a nossa saída. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para o capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, a palavra-chave nesse capítulo, como também no capítulo seguinte, o capítulo 5, é andar. E aí, olhando e tentando entender, e voltando aqui um pouco para que possamos fazer um link com aquilo que nós já estudamos, Paulo tratou nesse capítulo da unidade da igreja. Nos versículos 1 e 3, Paulo falou sobre a graça
da unidade. Ele até começa com um rogo, ele disse: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno, ou seja, há uma maneira santa, digna, equilibrada do crente andar. Na parte seguinte, dos versículos 4 até o versículo 6, ele falou sobre o fundamento da unidade, e o fundamento da unidade está na questão de haver um só Senhor, um só Deus, uma só fé, um só batismo e um Deus que é Pai de todos. Dos versículos 7 a versículo 11, ele falou sobre a questão dos dons da unidade, e deixamos bem claro na ocasião que Deus concedeu dom à igreja com um único propósito: para o aperfeiçoamento dos crentes. Dos versículos 12 a 16, ele vai falar exatamente sobre esse aperfeiçoamento, que é o crescimento da unidade. Neste parágrafo, ele trata da pureza da igreja, sendo a pureza da igreja o diferencial do povo de Deus, indispensável para a unidade. Paulo, no contexto, ele nos faz uma admoestação, ele nos traz também algumas argumentações porque a igreja precisa ter pureza, e ele faz, finalmente, uma aplicação. Quando Paulo afirma, no versículo 23 do texto que nós lemos, vos renoveis, isso implica uma mudança completa, com um rompimento com o mundo. Ou seja, naquela mesma expressão de Paulo aos Romanos, é o não se conformar com o presente século. É uma mudança em torno de 180 graus, pois fomos transferidos do império das trevas, nós fomos transferidos de uma escravatura, nós fomos transferidos da sepultura, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, éramos escravos do mundo, servos de Satanás, alienados, sem nenhuma esperança, e nos tornamos agora escravos de Cristo e de sua justiça. E aí eu volto a repetir uma história que contei aqui para os irmãos, quando ministrei no capítulo 2, na época da escravatura, quando navios estavam transportando escravos da África para o Brasil, mas também para a Europa. Conta a história que, numa certa ocasião, num daqueles navios ia um ministro inglês, um pastor. E ali, ele, em certo sentido, ele ficou irado. E nós vamos falar sobre esta ira, e há uma ira justa. Há uma ira injusta, mas há uma ira justa. E justamente ele ficou irado a maneira como aqueles seres humanos eram tratados. E aí ele sentiu um desejo imenso de comprar a todos e dar liberdade. Mas quando viu o preço, percebeu que não havia condições de comprar a todos, mas havia condições de comprar um. Olhou e escolheu: eu quero aquele. E aqueles homens a ser colocado em liberdade, as correntes foram quebradas, ele foi empurrado, jogado em direção ao seu novo Senhor. E ao cair aos pés do seu novo Senhor, ele olhou com raiva, com ódio, aí não justamente, mas olhou e disse assim: então me compras? Aquele pastor disse: eu te compro para te dar a liberdade. Vá, você está livre. Ele se lança aos pés do pastor e diz assim: para sempre, mas para sempre eu serei teu escravo. E vai com o pastor para sua casa. E ali serve com toda dedicação, faz o que é de melhor para agradar o seu Senhor. E quando alguém o questiona: por que serves assim ao teu Senhor? Ele diz: ele me deu a liberdade. Estou livre.
História é a nossa história. Todos nós nos encontrávamos mortos nos delitos e pecados, escravos do mundo, escravos dos nossos pensamentos, escravos de Satanás, de um sistema corrompido, mas Deus, cheio de amor, de misericórdia, nos libertou para que nós nos tornássemos escravos de Cristo. É o que nós somos, escravos também da sua justiça. E aí precisamos entender, e ouça bem, irmãos, o nosso andar honra ou desonra a Cristo? E é sobre isso que nós queremos conversar com os irmãos. O nosso andar, o nosso estilo de vida honra ou desonra a Cristo? Veja o versículo 17. Paulo diz, portanto, esse portanto faz uma conexão com o parágrafo anterior, ou seja, motivados pelo sublime chamamento, o nosso dever é prestar serviço com vista à edificação do corpo que é a igreja, a glorificação do Senhor, o aperfeiçoamento dos santos. O apóstolo Paulo introduz essa demonstração com toda a autoridade que é possível. Ele diz assim, isto, portanto, digo e testifico no Senhor. Testifico no Senhor. Andeis como também, não andeis mais como também andam os gentios. Por quê? Paulo está dizendo, há um chamado para romper com os velhos costumes. O apóstolo Paulo começa enfatizando o fator intelectual no modo de vida das pessoas. E aí Paulo vai descrever como andam os pagãos, como andam os gentios, chamando atenção para 7 coisas. Primeiro, nos diz o texto que os gentios andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. O versículo 18 nos diz que eles têm um entendimento obscurecido, vivem na ignorância, dureza de coração, estão entregues à dissolução para cometer toda sorte de impureza. E Paulo diz que os gentios se entregaram à avidez, para cometer todo tipo de impureza. Nós olhando para isso, parece que nós estamos olhando para a TV Globo, outdoors, a imagem está estampada em todos os jornais e noticiários. Parece que nós temos visto isso nas esquinas das ruas, ou nas próprias ruas. No passado, cerca de 2 anos, funcionava na porta do Colégio 15, literalmente ali, em frente ao Colégio 15, uma boate. E havia bastante festas, as mais diversas. Aquilo se estendia a noite toda. E lembro-me uma vez que, saindo numa madrugada para uma dessas viagens que se faz do colégio, estava na companhia do pastor João, e a gente disse, olha, como fica a rua, e olha como estão as pessoas, embriagadas, seminuas, tendo relações sexuais, escoradas nos postes, em mais diversos lugares. É o retrato que Paulo está descrevendo da nossa sociedade, porque a nossa sociedade está falida moralmente. Mas aí Paulo chega no versículo 21, aliás, no versículo 20 a 21, e 21 Paulo diz, mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Se de fato
o tendes ouvido e nele foste instruído segundo a verdade em Jesus. No sentido, versículo 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompem, segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Mas vós não aprendeste de Cristo, que de fato for ensinado em Cristo. Nada mais do que a chamada para uma mudança radical de maneira de pensar e viver. Paulo faz aqui um contraste de vida do ímpio com a vida do crente quando usa o vós e o mas. A ênfase novamente é a mente ou a cosmovisão do cristão. E aí ele chama atenção para o que nós aprendemos de Cristo, o que nós ouvimos de Cristo, o que nós fomos instruídos, e se de fato tudo isso aconteceu, nós nos renovamos no espírito da nossa mente, e nós nos revestimos de um novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. É importante aqui observar que Paulo fala de aprender com Cristo e não sobre Cristo. Porque aprender com Cristo representa ter um estreito relacionamento com Ele, é andar como Cristo andou. Ou na expressão de Paulo, é sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou ainda Paulo dizendo, não se conformar com o presente século. Ou João, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 17, que nos diz assim, assim como ele é, nós devemos ser neste mundo. Isso é aprender de Cristo. Porque aprender sobre Cristo é ter informações, e há muitas informações sobre Cristo. Poderíamos pensar no texto aqui lá de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, quando diz assim, ensina a criança no caminho. O texto não diz ensina a criança o caminho, então ensina a criança a proporção em que você, pai, está andando, ensina. A proporção em que nós estamos tendo relacionamento com Cristo, nós vamos aprendendo mais e mais de Cristo. E Cristo diz assim, que Ele é pastor, e nós somos as suas ovelhas, e escutamos a sua voz, e nós seguimos. Uma pessoa pode conhecer sobre Cristo e não ser salva. Mas as pessoas que aprenderam com Cristo, sentaram aos seus pés, fizeram uma boa escolha, essas pessoas precisam de fato renovar no espírito da vossa mente, precisam de fato se revestir do novo homem, precisam de fato entender que foi criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Cria uma nova mente. Você lembra da história do filho pródigo? A história do filho pródigo é aquele cidadão que tem uma mente que acha que tudo que o pai tem é seu, e que chega para o pai e diz assim, divide o que você tem e eu quero metade dos bens. E o pai faz, o pai não era obrigado a fazer, mas o pai faz. E ele bota aquelas coisas dentro de um saco e vai para a cidade, na cidade ele gasta tudo, e quando não tem mais nada, ele procura trabalho, não acha trabalho, ele acha um emprego de cuidar de porcos, e ali cuidando dos porcos, ele cria uma nova mente, ele tem uma nova atitude, uma nova mentalidade, uma nova visão. Ele diz assim, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui padeço de fome. Olha o que ele diz, levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e direi, pai, eu pequei contra Deus, a expressão lá é céu, mas é Deus, eu pequei contra Deus,
Eu pequei contra o Senhor, meu Pai. Eu não sou digno de ser chamado filho, mas trata-me como um dos teus servos. Eu não quero entrar na interpretação da parábola, não é o caso. Mas o que vai acontecer exatamente é que esse homem vai se revestir de um novo homem. É uma nova criatura. Sabe por quê? Porque há arrependimento. Sabe por quê que nós nos tornamos nova criatura? Porque Cristo é a substância, o mestre e o ambiente do ensino. É Cristo o conteúdo do ensino. Aprendemos com Cristo, mas também Cristo é o mestre, ouvimos de Cristo. Nele foste instruídos conforme a verdade que está em Jesus. Ouça bem, quanto mais conheço a palavra de Deus, mais conheço do seu Filho. Aprender com Cristo não é além do que tirar a nossa velha humanidade com uma roupa podre, suja, e se vestir de uma nova humanidade, criado à imagem de Deus com uma roupa nova. Volta aqui a história do filho pródigo. Quando ele se aproxima do seu pai, ele está com uma roupa velha, suja. O pai manda colocar uma roupa nova, porque é meu filho, ele tem agora uma nova vida. Tornar-se cristão é se despir da velha natureza, se envolver numa mudança radical. Envolve o repúdio do próprio eu, do antigo da nossa humanidade caída, e a adoção de um novo eu, ou da humanidade criada de novo. Porque há um contraste entre os dois homens. O velho se corrompe, o novo é criado segundo Deus. O velho homem era dominado por paixões descontroladas. O novo homem foi criado em justiça e santidade. O desejo do velho homem era um engano. A justiça do novo homem é a verdade. Os pagãos se corrompem por causa da futilidade da sua mente. O cristão se renova por causa da renovação da sua mente. Tornar-se cristão envolve tirar-se as vestes da sepultura e vestir de uma nova roupagem. Versículos 25 a 32, o apóstolo Paulo traz uma exortação à pureza da nossa vida. Ele diz: por isso, deixando a mentira. Paulo aqui vai aplicar algumas coisas à área da nossa vida. Ele vai chamar pecado aqui pelo nome. Ele vai tratar aqui pelo menos 5 pecados, vai chamar de nome. O primeiro deles está aí, versículo 25. Ele diz assim: deixe a mentira, abandone a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros um dos outros. Ora, se nós recebemos dons para aperfeiçoar o corpo de Cristo, nós não podemos mentir uns aos outros. A mentira é a afirmação contrária dos fatos, falada com o propósito de enganar. A mentira abrange todas as espécies de trapaças. E aí você sabe quem é o pai dela. João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Ouça bem, quando falamos a verdade, Deus está trabalhando em nós. Quando mentimos, é o diabo que está trabalhando em nós. Cuidado com isso. Ouça mais. Os mentirosos, ou seja, aqueles que são controlados pela mentira, Apocalipse 22:15 diz que eles não vão herdar o reino de Deus. O primeiro pecado condenado pela igreja primitiva foi exatamente da mentira. E Paulo está dizendo aqui: deixando a mentira, fale cada um a verdade, porque somos membros um dos outros. Há uma maneira santa de andar.
uma maneira equilibrada de andar. O desafio para nós é romper com o mundo, é tirar a velha roupagem, vestir de uma roupa nova, e aí nós começamos a vestir a roupa nova quando nós abandonamos a mentira. Em segundo lugar, versículo 26 e 27, Paulo vai falar sobre a ira. Quando sentirdes raiva ou irados, não pequeis. Nem conserveis a vossa raiva, a vossa ira, até o pôr do sol. Nem deis lugares ao diabo. Aí, há dois tipos de raiva, dois tipos de ira. A justa e a injusta. Por exemplo, a raiva de Jesus no templo, ao expulsar os cambistas, é um exemplo por excelência de um princípio bíblico e algo justo. História que eu contei do pastor que estava no navio, ele se sentia irado com o que estava acontecendo, uma coisa justa. A raiva de Moisés contra a idolatria é outro exemplo clássico. Paulo qualifica sua expressão sentindo raiva com três negativos. Primeiro, se sentir raiva, não peque. Devemos nos assegurar de que a nossa raiva esteja livre do orgulho, da malícia ou do espírito de vingança. Nesse sentido, se eu estou com raiva, então eu estou pecando, então não peque. Segundo, não conserve a vossa raiva até o pôr do sol. Paulo está permitindo a você ficar com raiva durante um dia. Ele está exortando a não armazenar a raiva, porque quando isso acontece, nós a transformamos em raiz de amargura. Terceiro, Paulo diz assim, não deis lugar ao diabo. E o diabo gosta de aproveitar. O diabo gosta de aproveitar as pessoas zangadas para tirar proveito da situação. O que é que ele fez com Caim? Caim era uma pessoa zangada, e ele aproveitou o momento, Caim matou o seu irmão. Não peque, irmão. Não peque. E se você se despir do velho homem, você só vai ficar irado com o mundo em que nós vivemos. Em terceiro lugar, Paulo chama aqui um outro pecado, ele chama de roubo. Paulo diz assim, aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário. Trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Foi Deus que estabeleceu o direito de propriedade. O roubo inclui toda sorte de desonestidade, que visa tirar do outro aquilo que lhe pertence. Roubo nos pesos, nas balanças, nas medidas, no salário, questão do trabalho, nos impostos, nos dízimos. Precisamos ter cuidado com isso. Paulo diz assim, aquele que furtava, não furte mais. Agora, não basta ao desonesto parar de roubar. Paulo dá mais duas ordens. Trabalhe e ajude aos outros. Trabalhe e ajude aos outros. Paulo até diz à igreja tessalônica que aquele que não quer trabalhar, também não coma. Em quarto lugar, Paulo fala sobre palavras torpes. O texto diz assim, não sai da vossa boca, versículo 29 e 30, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, a unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ele diz, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Um cristão não pode ter uma boca suja. Quando o coração muda, a boca também muda. Nossa comunicação ela precisa ser positiva. A nossa comunicação ela precisa ser boa, edificante, necessária,
transmissora de graça aos que ouvem. Jesus disse que há uma conexão entre o coração e a boca. A boca fala do que o coração está cheio. Mas ouça, a Bíblia também diz que nós vamos prestar conta a Deus de toda a palavra frívola que proferimos. Tiago diz que a nossa língua pode ser uma fonte de vida ou instrumento de morte. Provérbio diz que nós podemos animar as pessoas ou destruir as pessoas. Por isso a gente precisa ter cuidado com a nossa língua. Tiago diz que se doma todas as feras do mundo, mas a língua é incontrolável. Então o Senhor está dizendo aqui, usando Paulo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas saia da vossa boca boa palavra, palavra para edificação, palavra que possa trazer de conformidade com a necessidade, palavra que possa transmitir graça, que as pessoas se sintam bem. Em quinto lugar, Paulo vai falar aqui sobre a amargura, versículos 31 e 32. Aí ele traz um complemento sobre isso. Toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia sejam eliminados do meio de vós. Também toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tendo compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Paulo usa aqui 6 atitudes pecaminosas nos relacionamentos. Amargura. A palavra para amargura no grego refere a um espírito azedo, uma conversa azeda, um espírito ressentido que se recusa a reconciliar, aquele que não abre mão, aquele que acha que está cheio de direito. Uma outra palavra que o Paulo trata aqui é a questão da cólera, traz a ideia de uma fúria apaixonada, aquela ira temporária. Ele traz também a palavra ira, tem a ver com uma hostilidade mais firme e sombria, ou seja, uma ira mais sutil, mais profunda. A palavra para gritaria descreve as pessoas que erguem a voz, que acham que vão ganhar a coisa no grito e começam a gritar, até berrar umas contra as outras. Paulo disse, no meio de vós, isso não aconteça. Afinal de contas, o nosso diferencial numa sociedade pecaminosa como a nossa, está exatamente a nossa pureza, a nossa maneira de ser, a maneira como nós tratamos as pessoas, a maneira como nós nos relacionamos. O artigo do nosso boletim na noite de hoje, que vem sob a expectativa, como se Cristo viesse ainda hoje. A última parte, ele diz assim, estamos vivendo com pessoas que estão prontas para a segunda vinda de Cristo? Seria bom, com mais frequência, que essa pergunta fosse dirigida à nossa consciência. E aí eu trago, estamos prontos? Se estamos prontos, estamos desejosos com o Maranata, com a vinda de Jesus, o texto nos desafia a nos despir de um velho homem e a revestir uma roupa nova. Porque o verdadeiro crente não deve apenas crer e amar a Cristo, deve também contemplar e esperar com ardor a volta de Cristo. Será que estamos nos despindo, rompendo uma ruptura com o mundo? Ou será que nós estamos presos demais a este mundo? Paulo, ainda no texto, nos traz 2 palavras para concluirmos. Paulo diz assim, blasfêmia, quer dizer, falar mal dos outros, especialmente pelas costas. Isso não deve estar entre vós.
sábado passado, não esse, ontem, mas o outro passado, quando estivemos aqui por ocasião do culto da jubilação do reverendo Adiel, nós até exortamos a igreja. Falem bem dos seus pastores. O mundo já fala mal deles. Eu sei que tem alguns que têm dado mau exemplo. O mundo já fala mal de nós. Não precisa a igreja fazer coro com o mundo e falar mal dos pastores. Aquilo que eu falei no domingo de manhã, lembra das duas caras? Lembra da historinha das duas caras? A história é que, para aqueles que não estiveram aqui no domingo de manhã passado, na escola dominical, é que havia uma família que gostava de falar mal dos outros, em especial do seu pastor, especialmente no domingo após a escola dominical, onde ia almoçar, a sobremesa era o pastor. E a expressão era mais ou menos assim: eu não gosto dele porque ele tem duas caras. E isso se repetia sempre. E um dia o pastor foi fazer uma visita àquela família. E eles tinham um menino pequeno. E ao chegar, mas o menino pequeno que ouvia, que entendia as coisas, talvez não pudesse fazer o discernimento das coisas. E aí o pastor chegou naquela casa e tomou lugar num sofá, e ele encheu o sofá quase só, certo? Mas sobrou um espaçozinho lá para o menininho, e o menino chegou e começou a mexer, e mexia no pastor, e mexia. Lá pelas tantas o pastor disse: o que é que você procura tanto, filho? Eu estou procurando a outra cara, porque minha mãe disse que o senhor tem duas. Não convém a nós. Nós rompemos com o mundo, nós não somos deste mundo. Nós nos tornamos escravos de Cristo e de sua justiça. Precisamos servir a Ele. A maneira como nós andamos honra Cristo ou desonra. Malícia. A palavra malícia quer dizer má vontade, incluindo o desejo de tramar o mal contra pessoas. Essas atitudes pecaminosas devem ser substituídas por outras atitudes que Paulo traz aqui. Elas devem ser substituídas pela benignidade, está no versículo 32. Ela deve ser substituída pela compaixão. Ela deve ser substituída pelo perdão. E diz que nós devemos perdoar aos outros da mesma maneira como Deus nos perdoou. E nós até oramos isto na oração do Pai Nosso. Nós até queremos o perdão de Deus, mas nós não estamos dispostos a perdoar. E o versículo 1 e 2 do capítulo 5 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus. Versículo 2: andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em um cheiro agradável. No contexto das cartas paulinas, Paulo vai dizer assim: nós somos o bom perfume de Cristo. Que cheiro nós estamos transmitindo? Se nós estamos ainda com a velha roupa, nós não estamos transmitindo o perfume de Cristo. Nós estamos transmitindo o perfume deste mundo. E o perfume deste mundo não é bom. E perfume tem que ser bom. Tem coisa mais desagradável do que perfume ruim. E não tem coisa mais desagradável do que perfume ruim na hora errada.
Você já andou de ônibus? De manhã cedo. Chegando próximo, eu fiz muito isso, de Juazeiro do Norte para Recife, em 1986. Eu fiz mais de 40 viagens de Recife para Juazeiro do Norte. Todo final de semana, era seminarista, dava assistência em Juazeiro do Norte. Naquele tempo, os ônibus não tinham ônibus ar-condicionado, o povo fumava, faziam tudo dentro de ônibus. Mas quando chegava perto do Recife, que o povo resolvia abrir as malas, tirar desodorante, abrir perfume e se perfumar para descer naquela rodoviária, aquilo é terrível. Às vezes nós crentes nos tornamos terríveis no ambiente do nosso trabalho, porque nós não estamos sendo bom perfume. Às vezes nós nos tornamos terríveis a ponto de alguém dizer assim, lá vem o crente, porque nós não estamos andando de maneira equilibrada, de maneira digna. Por favor, volta para casa hoje à noite. Volta a ler o texto. Pensa no que nós estamos querendo trazer para a igreja nesta noite. O modo de andar digno é do andar de Deus. É de andar como filhos da luz. Andar como filhos da luz. Esse é o desafio para nós. Que Deus nos ajude na nossa peregrinação. Enquanto estamos aqui, precisamos lembrar que o meu andar ou honra Cristo ou desonra. Eu desafio você a honrar a Cristo, a se tornar um bom perfume. Que Ele nos ajude e que nos abençoe e nos aguarde até a próxima exposição de Efésios capítulo 5. Mas pode acreditar, nós vamos terminar com a graça de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe.